Olá, meu povo, olá pessoal, olá concurseiros, voltando aos nossos estudos, vamos a 20 exercícios com classes de palavras. O primeiro exercício já está aí na tela e vamos resolvê-lo. Lembrando sempre que você deve ver o exercício, visualize ele na tela, imprima o seu material e resolva, tá? Antes de você ver a resposta, senão não haverá aprendizado algum se você não parar o vídeo. Bom, então vamos à resposta. Observe o pronome relativo nas seguintes frases e assinale a alternativa correta. Então o exercício é sobre colocação pronominal. Então vamos às correções. A letra A está errada. O certo é: leve tantos brindes quantos quiser. O caderno onde continha rasura é sigiloso. Onde é lugar. O certo é: o caderno que continha, o qual continha rasura é sigiloso. Letra D. O local aonde paramos era escuro. Aonde é utilizado com verbos que indicam movimento. O certo é: o local onde paramos era escuro. Letra E. Não aceito a forma que ele te tratou. Não é a forma que ele, é a forma com que ele te tratou. Resposta certa, letra C. Quem é o protagonista cujo trabalho é desconhecido? Lembrando que, se tivesse um artigo antes de trabalho ou à frente de cujo, também estaria errado. Ok, pessoal? Vamos para o próximo exercício. Exercício de número 2. Leia o trecho abaixo para responder a questão. Meu amigo Lusitano Diniz está traduzindo para o francês meus 2 primeiros romances, Os Éguas e Moscou. Temos trocado e-mails muito interessantes por conta de palavras e gírias comuns no meu Pará e absolutamente sem sentido para ele. Às vezes é bem difícil explicar, como na cena em que alguém empina papagaio e corta o adversário no gasgo. Os termos muito e bem em destaque atribuem aos termos aos quais se subordinam sentido de. O que a banca quer saber aqui é a subordinação dos termos destacados ou sublinhados, muito e bem. Qual que é o sentido que eles trazem? O que se pode atribuir aos termos aos quais se subordinam sentido de? Qual o sentido que traz para o texto as palavras muito e bem? Respondendo, muito e bem traz um sentido de intensidade para os adjetivos interessante e difícil, intensificando estes adjetivos. Então a resposta do sentido das palavras sublinhadas é de intensidade. Resposta letra B. Atenção para esta questão, que ela exige um pouco mais de atenção. Assinale a alternativa em que a seguinte passagem, olha só, preste atenção na passagem. Mas o vento foi mais ágil e o papel se perdeu. Está reescrita com acréscimo de um termo que estabelece uma relação de conclusão, consequência entre as ações. Então, olha só, a reescrita tem que ter um termo que estabelece uma relação de conclusão e consequência. Nesta questão, será cobrado o seu conhecimento sobre o uso das conjunções, tá? Preste atenção. Mas o vento foi mais ágil e, contudo, o papel se perdeu. Mas o vento foi mais ágil e, assim, o papel se perdeu. Letra C. Mas o vento foi mais ágil e, todavia, o papel se perdeu. Letra D. Mas o vento foi mais ágil e, entretanto, o papel se perdeu. Mas o vento foi mais ágil, letra E, né? E, porém, o papel se perdeu. Pare, volta lá nas suas anotações sobre conjunções. E a resposta, letra B.
mas o vento foi mais ágil e assim o papel se perdeu. E se assim temos uma conjunção conclusiva. Na letra A, mas o vento foi mais ágil e contudo é uma conjunção adversativa. Mas o vento foi mais ágil e todavia também é adversativo. Mas o vento foi mais ágil e entretanto, também é adversativo. Mas o vento foi mais ágil e porém, é adversativo também. Então, a frase onde tem uma conjunção de conclusão e consequência está na letra B. Mas o vento foi mais ágil e assim, temos aí, conclusiva, consequente, o papel se perdeu. Ok? Vamos para a próxima questão, número 4. Então vamos lá, questão de número 4. Leia o seguinte fragmento de um ofício citado do Manual de Redação da Presidência da República, no qual as expressões foram substituídas por lacunas. A banca quer que você escolha qual alternativa tem a resposta, tem aquilo que pode ser colocado na lacuna. Leia com atenção e responda. Trazendo a resposta para você, letra D. Senhor deputado, em complemento às informações transmitidas pelo telegrama número 154, de 24 de abril último, informo que Vossa Excelência, Vossa Excelência, aqui ó, de que as medidas mencionadas em sua e não tua carta, certo? Fechamos a questão? Então está aí a resposta, letra D. Questão de número 5, esta questão não é muito difícil, vamos lá. Observe o fragmento de texto abaixo, mas o que fazer quando o conteúdo não é lembrado justamente na hora da prova? Sobre esse trechinho, analise as afirmativas abaixo. Alternativa 1. O termo mas é classificado como conjunção subordinativa e, nesse contexto, pode ser substituído por desde que. Número 2. Classifica-se o termo quando como conjunção subordinativa que exprime circunstância temporal. 3. Acentua-se o U tônico do hiato existente na palavra conteúdo. 4. Os termos conteúdo, hora e prova são palavras invariáveis classificadas como substantivos. Vamos lá. Resposta, letra D. Letra D. Está correto apenas o que se afirma em 2 e 3. Comentando com vocês a questão, número 1, o termo mas é classificado como conjunção subordinativa e nesse contexto pode ser substituído por desde que. Está errado. O termo mas é classificado como conjunção coordenativa adversativa, tá? Número 2, classifica-se o termo quando como conjunção subordinativa que exprime circunstância temporal? Claro que sim. Número 3, acentua-se o U tônico do hiato existente na palavra conteúdo? Está correto. Número 4, os termos conteúdo, hora e prova são palavras invariáveis classificadas como substantivo? São substantivos? São, mas são variáveis, ou seja, eles flexionam para o plural, por exemplo, conteúdo, conteúdos, hora, horas, prova, provas. Está errada o número 4 aí. Então está correto número 2 e 3. Tá? Esses são os termos que estão certíssimos. 2 e 3. Tá aqui. Classifica-se o termo quando como conjunção subordinativa que exprime circunstância temporal. Acentua-se o U tônico do hiato existente na palavra conteúdo? Certíssimo! Vamos lá, número 6. Mesmo fazendo um trabalho, a substituição correta para esse segmento do texto mantém seu sentido original do segmento E. Letra A, B, C, D ou E. Para o vídeo, tenta substituir corretamente o termo. Resposta, letra E. A ideia expressa no segmento é de concessão, ou seja, a quebra de uma expectativa.
Uma ação praticada não produz o resultado usualmente esperado. Portanto, devemos fazer a substituição por outra conjunção concessiva. Dentre as apresentadas, a única que mantém o sentido do enunciado está na letra E. Mesmo fazendo um trabalho, ou apesar de fazerem um trabalho. Certo? Vamos à próxima questão. Questão de número 7. Se uma dupla com roupas que parecem de astronauta tocar a campainha da sua casa, não se assuste. Vou trocar aqui texto por período, tá? Só um pouquinho. Nesse período, o termo sublinhado tem por antecedente ou se refere a dupla, astronauta, campainha, roupas ou casa. Pare um pouquinho, responda. É tão fácil que eu já vou logo trazer a resposta para vocês, tá? Questão extremamente fácil, resposta letra D. O que, tá, está referindo ao antecedente roupas, ok? Muito fácil, né? Número 8, vamos lá. Deixa eu enquadrar aqui certinho. A norma para uso de pronomes de tratamento em redação de documento oficial exige que os pronomes possessivos e a concordância de gênero e número, considerando-se as especificidades do receptor que se encontram entre parênteses, se deem da forma como se exemplifica em. O que a banca quer que você aponte aqui? Quanto ao uso dos pronomes de tratamento em redação oficial, os pronomes possessivos e a concordância com o gênero. A banca quer que você aponte neste exercício qual é a alternativa que está correta. Exige um pouco mais de tempo, tá? Pare um pouco o vídeo e veja qual a alternativa correta. Resposta letra C. Vossa Senhoria está sendo esperada para a Assembleia de seus funcionários, referindo-se à diretora-geral de unidade, feminino, singular, ok? Questão de número 9. Prestem atenção nas palavras que estão destacadas em negrita e sublinhadas. Na frase, meu amigo fora lá fora buscar alguma coisa e eu ficara ali, sozinho, naquela janela, presenciando a ascensão da lua cheia. As palavras destacadas correspondem morfologicamente, morfologia, pela ordem A. Então nós temos a alternativa A, B, C, D ou E. Para o vídeo, resolvo essa questão, daqui a pouco eu volto. E já voltando, porque eu não posso perder muito tempo, senão o vídeo fica muito comprido. Resposta letra A, você parou o vídeo, respondeu, letra C. Letra C. Meu amigo fora, do verbo ir, tá? Então é um verbo. Lá fora, um advérbio. Buscar alguma pronome, coisa, e eu ficar ali sozinho. Sozinho aqui é um adjetivo. Naquela janela, presenciando a ascensão, a subida, um substantivo da lua cheia. Temos então verbo, advérbio, pronome adjetivo, adjetivo e substantivo. Letra C. Fácil, fácil. Número 10. Assinale a alternativa em que a preposição em destaque vem seguida entre parênteses da correta relação que estabelece entre os termos. Lembra das preposições que desde os primeiros vídeos eu venho falando para vocês memorizarem, decorarem? Olha, ela sendo cobrada aqui em prova, tá? Letra A, mas tive de parar de ler para entender. Essas preposições traz a ideia de finalidade? Letra B, lia o jornal enquanto aguardava o voo para São Paulo, da ideia de matéria? Não, da ideia de destino. Letra C, viajei muito de avião dentro do país, desde um pouco antes do início da Copa. Isso dá ideia de destino ou de causa? Resposta certa, letra A. Mas tive de parar de ler para entender. Isto foi o quê? Uma finalidade. Número 11.
Questão de número 11. Observe os períodos. Estavam dispostos a sacrificar seu conforto para levar o instrumento para a Europa. Mas seria de maior valor ainda se o Brasil soubesse aproveitar também algumas lições do Mundial. A ideia é tão exótica que nunca ninguém aqui tinha pensado nela. Os termos em destaque estabelecem relações entre as orações, indicando respectivamente sentido de finalidade, explicação e concessão, condição, finalidade e oposição, adição, condição e explicação, consequência, causa e explicação, finalidade, condição e consequência. Para o vídeo, responda. Bom, nós vamos por eliminação, porque no primeiro item nós já temos uma finalidade, que é para levar, estavam dispostos a sacrificar o seu conforto para levar o instrumento para a Europa. Então aqui é finalidade. E as duas alternativas que tem finalidade é aqui, né? Letra A letra A nós temos uma finalidade, certo? Letra A aqui nós temos uma finalidade. E também a letra E, finalidade também. Agora vamos continuar eliminando os outros termos, né? No segundo período temos uma condição para melhoria. Podemos substituir o se pelo termo caso, havendo uma lógica. Teremos assim uma conjunção condicional. Condição. Então, quando nós chegamos aqui, ó, se, mas seria de maior valor ainda se o Brasil soubesse aproveitar também algumas lições do Mundial. Então nós temos aqui uma condição. Eliminamos a letra B, C e D ao estabelecer finalidade. Eliminamos letra A ao achar o quê? Uma conjunção condicional aqui. Então isso aqui é uma condição. Resposta, então aqui nós temos letra E. A letra E é a nossa resposta. A letra E é o nosso gabarito, ok? Valeu? Vamos para a próxima, né? A vacina, no entanto, não é recomendada a determinados grupos, como crianças com menos de 6 meses e pessoas que já apresentaram reação alérgica grave à vacina. As palavras destacadas podem ser classificadas respectivamente como adjetivo, artigo, conjunção, substantivo, verbo e adjetivo, verbo, substantivo e pronome, advérbio, pronome e preposição, ou preposição, pronome e substantivo. Para um pouquinho, responda. Resposta, letra B, né? A vacina é o que? O substantivo. Aqui o substantivo, vacina, certo? Apresentaram é um verbo e grave é um adjetivo, certo? Bem facinho, né? Sem nenhum problema. Então a resposta aqui, letra B. Questão de número 13, 13ª questão. Questão estilo CESP. Eu pulei lá de uma prova do CESP, esse aqui, tá? O CESP trabalha sempre com certo ou errado. Essa banca é um terror. Estaria mantida a correção gramatical do trecho. A internet tem potencial cuja dimensão não deve ser superdimensionada. Agora vem a gracinha da banca aqui, quer ver? Ó? Caso se empregasse o artigo a antes do substantivo de dimensão, estaria certo ou errado? Então, o que ela está propondo aqui é o seguinte: usar um artigo antes do substantivo dimensão. Então, olha só. Ela quer pegar o candidato, o seguinte, ele sabe que sempre antes de um substantivo tem um artigo que ele é definidor
de substantivo. Então ela lança esta ideia aqui, ó, de usar, tá, um artigo antes desse substantivo de menção aqui, tá? Isso aqui é uma baita de uma sacanagem. A banca quer te pegar. Por quê? Após a palavra cuja ou cujo, não se coloca nenhum, não pode usar de jeito nenhum um artigo, tá? Existe até uma piada meia baixa, sabe? Mas eu vou usar assim mesmo. Não enfie artigo do cujo. Por quê? O artigo a já está aqui, ó. Ele já está aqui. Se a palavra subsequente aqui fosse masculina, seria cujo, certo? Então, de toda forma, o artigo já estaria aqui. Mas como a palavra é feminina, é cuja. Mas o artigo já está aqui. Então, olha só. Caso se empregasse o artigo a antes do substantivo de menção, estaria certo ou errado? É claro. Estaria errado, porque esse artigo a, ele não pode ser colocado depois da palavra cujo, nem artigo a, nem ou, nenhum artigo, ok? Número 14, exercício de número 14. O que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo? A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por. Então, para consumo, pode ser substituído por qual alternativa? A, B, C, D ou E? Vamos resolver essa questão por eliminação. Vamos eliminar as questões que estão incoerentes e quase prontos para a sua consumação. Está errado. Letra C. Quase prontos a fim de que se consumem. Está errado. Letra D. Quase pronto para serem consumados. Então sobra o quê? Nessa nossa eliminação aqui, sobrou a letra E, certo? Sobrou a letra E e sobrou a letra B. A, C e D foram eliminados. Então, pessoal, às vezes na prova você tem que fazer exatamente isso aí. Você começa a eliminar aquelas alternativas absurdas, tá? Exceto quando é banca CESP, que é certo ou errado, tá? Mas aqui, que não é o nosso caso, tá? Vamos eliminar os absurdos, letra A, C e D, são os absurdos. Agora vamos julgar a letra B e a letra E. Letra B, e quase prontos para que sejam consumidos, ou letra E, e quase prontos para que fossem consumidos. Vamos lá, vamos eliminar a errada daí, tá? Para a leitura do texto ou desse período, a coerente é a que utiliza para que sejam consumidos, indicando que a finalidade da apresentação dos produtos em porções individuais. Além disso, a expressão verbal tem feito indica tempo presente e fossem está no pretérito, tá? Então olha só, e quase prontos para que sejam consumidos e não para que fossem consumidos. O tempo verbal está no presente. Então olha só, o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para que sejam consumidos. Então sobrou quem? Sobrou a letra B. Letra B de bola é a resposta certa, ok? Próxima questão. Número 15. Assinale a opção que indica o segmento em que a conjunção E tem valor adversativo e não aditivo. Aditivo é quando vai se somando, tá? E adversativo, quando traz uma situação adversa, contrária, antagônica. Letra A, B, C, D ou E. Para o vídeo, responda aí que já eu volto.
Então vamos analisar aqui as opções, né? Em termos de escala, assiduidade e participação. Então olha aqui, ela está pedindo, a banca está pedindo que você assinale a opção que indica o segmento em que a conjunção e tem valor adversativo. E na letra A não é adversativo. Na letra A não é adversativo. Então vamos colocar um vermelho aqui, porque não é a nossa resposta, né? O Brasil de 1985 a 2014 parece outro país, moderno e dinâmico. Esse moderno e dinâmico não é adversativo, tá? Ele é aditivo, está adicionando. Letra C. A hipótese de ruptura com o passado se fortalece quando avaliamos a extensão dos mecanismos de distribuição de oportunidades e de mitigação. Olha só, oportunidades e mitigação. Aqui, tá? A letra E está sendo o quê? Aditiva, não é adversativa. Letra D, a democracia brasileira contemporânea e, olha só, aqui já aparece. Então aqui, esse E, ele não é adversativo, tá? Ele é aditivo também. Então sobra o que pra gente aqui, meu povo? Sobra a letra E. A baixa qualidade dos serviços governamentais está ligada, sobretudo, à limitação do PIB. Agora vem a adversidade da coisa e não a falta de políticas públicas social-democratas. Então, a baixa qualidade dos serviços governamentais está ligada, sobretudo, o quê? A limitação do PIB, ou seja, ao Produto Interno Bruto, está limitada a pouca grana, né? E não a falta de políticas públicas, ok? Então esse E aqui, ele é adversativo, ele traz uma adversidade entre os termos, ok? 16º, mantém-se a correção e as relações de sentido estabelecidas no texto, substituindo-se embora por. Tá? Então, num determinado texto tem o embora, eu quero substituir o embora, tá? Esta conjunção. Eu quero substituir. E eu posso substituir o embora por qual alternativa? Mantendo a correção e as relações de sentido. É isso que a banca está perguntando para você. Letra A, B, C, D ou E. Isso aqui pede o que? Um conhecimento, quase que um decoreba das conjunções. Tá? Conjunções. Neste caso, as conjunções concessivas, que são embora, ainda que, mesmo que, conquanto, apesar, tá? Então, olha só, a única conjunção concessiva que a gente pode substituir e manter a correção e a relação de sentido está na letra E, conquanto, tá? A gente pode substituir, porque também é uma conjunção concessiva, que é embora, ainda que, mesmo que, conquanto, apesar de que, também poderia substituir o embora, ok? Número 17. Se você quiser ir mais longe, preste atenção nessa frase. A única forma dessa frase que não apresenta um equivalente semântico corretamente expresso é letra A, B, C, D ou E. Então, a banca quer que você aponte, tá? Qual alternativa que não apresenta um equivalente semântico, tá? Ela não quer que você aponte, sinalize, assinale o que está certo, é o que está errado. Preste atenção nessas questões. As questões de concurso público sempre traz essas pegadinhas. Você pensa que ela quer que você aponte o que está certo? Não, ela quer que você aponte o que está errado. Resposta, letra E. Se você quiser ir mais longe, conquanto você queira ir mais longe, conquanto é uma conjunção utilizada para relacionar duas orações, sendo que a oração subordinada
contém um fato contrário, tá? O conquanto é quase que adversativo, embora seja concessivo. Número 18, olha só. Em Vossa Excelência deve estar satisfeita com os resultados das negociações. O adjetivo está corretamente empregado se dirigido a ministro de Estado do sexo masculino, pois o termo satisfeita deve concordar com a locução pronominal de tratamento Vossa Excelência. Está certo ou está errado? Olha só. O comando da questão está dizendo que o adjetivo estará corretamente empregado se dirigido, adjetivo qual? Satisfeita, se dirigido a ministro de Estado do sexo masculino, pois o termo satisfeita deve concordar com a locução pronominal de tratamento, Vossa Excelência. É uma questãozinha que você tem que parar, ler, começar a grifar o que ele está trazendo, né? Você pega a sua caneta maravilhosa que você estará usando lá e começa a grifar para lá. Em vossa satisfeita tem que concordar com a locução pronominal? Será? Para um pouquinho, pensa aí. Neste caso aqui, tá, o comando da questão está errado, tá? O comando não, desculpa. A resposta é errada ou errado. Por quê? Se a pessoa, no caso, o ministro, fosse do sexo feminino, o adjetivo satisfeita estaria correto. Mas como a banca está dizendo que o adjetivo estará corretamente empregado se dirigido a ministro de Estado do sexo masculino, pois o termo satisfeita deve concordar com a locução? Claro que não. O adjetivo tem que concordar com o substantivo, que neste caso é um ministro. Ministro, então seria: em Vossa Excelência deve estar satisfeito e não satisfeita. Por quê? Porque o ministro, se fosse uma ministra, seria satisfeita. Ok? 19, deixa eu formatar certinho aqui. Tá. Esse 2 pontos aqui some. 19. Leia o trecho a seguir. Qualquer pessoa com um computador ou um smartphone é uma vítima em potencial de crimes da internet. Uma conclusão possível para a oração é: letra A, B, C, D ou E. Para o vídeo aí e dá uma lida. Então, olha só, o comando da questão já pede o quê? Que você ache uma conclusão. Uma conclusão possível para a oração é. Então, de cara, você já tem que identificar onde tem uma conjunção, tá, que seja conclusiva. E a resposta está na letra A, pois ela já começa, tá, com uma conjunção conclusiva, pois a indústria do cybercrime está cada vez mais sofisticada. Então, entretanto, tá, não são conjunções conclusivas, nem então, nem entretanto, tá? Não são, ok? Valeu? Resposta letra A, pois é conclusivo, uma conjunção conclusiva. Vamos em frente, questão de número 20, em todos sabem como termina a história, tragicamente. A expressão destacada indica letra A, B, C, D ou E. Essa é muito fácil. Fácil. Resposta letra D. Geralmente, os advérbios terminados em mente, que é no caso de aqui, ó, tragicamente. Tragicamente indica o modo, no caso da maneira, trágica, tragicamente. Então nós temos aqui um modo, tá? Um modo em que termina a história. Geralmente, os advérbios terminados em mente indica modo. É o modo como a coisa acontece. Que jeito? Que modo? Praticamente. 21. Associe corretamente as palavras destacadas abaixo de acordo com seu grau comparativo correto. Número 1. Jaime é tão jovem quanto seu primo.
A calça dela é mais velha que a minha. Para mim, ele é menos importante que você. Pare o vídeo e responda aí. Tá bem facinho isso aí. Então, olha só. Jaime é tão jovem quanto seu primo. Tão quanto é um comparativo que de igualdade. Então, nós temos aqui, ó, tão e quanto é um comparativo de igualdade. Então, nós já podemos eliminar aqui, ó. Vamos eliminar a letra A e a letra C. Então, nós temos aqui a eliminação. Vamos comparar agora. Igualdade, igualdade. A calça dela é mais velha que a minha, mas é um comparativo de superioridade. Já achamos aqui a nossa resposta, já fechamos a questãozinha aqui. Simples, né? Tranquilo? Valeu? Exercício de número 22. Apesar de não apresentar um vocábulo comum no uso corrente da língua, o termo destacado em protege-se em tudo ou nada o corpo, em função do contexto em que se encontra, deve ser classificado morfologicamente como, tá? É um termo que não é muito usado, tá? No uso corrente da língua, no uso do dia a dia, esse termo aqui, ó, tudo nada. Em função do contexto em que se encontra, deve ser classificado morfologicamente. Está falando de classe de palavras, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome. Para aí o vídeo, responda letra A, esse 1. Então a gente já começa a matar a questão por aqui. Já tem o quê? Já tem um artigo definindo o que? O substantivo. Ok, pessoal, por aqui a gente termina essa primeira coleção de exercício de classe de palavras, né? Trabalhe bastante, sempre parando o vídeo, resolvendo as questões para que você aprenda, ok? Valeu, Deus abençoe.